Então vamos voltar para o Evangelho de Filipe. A gente parou na passagem 103. No último encontro eu tinha dado aquele volta que a gente tinha esquecido de uma, né? Agora a gente volta ao fluxo normal do estudo. A passagem 103 vai vir falar de uma questão que é bem curiosa, eu acho que é um assunto muito bom para a gente revisar e complementar, que é a questão daquela história que tem no judaísmo, que é o povo eleito de Deus, os eleitos, os pneumáticos nos gnósticos, né? Que a gente aprendeu que eles dizem que só eles serão salvos, né? Eles quem? Os pneumáticos. Irineu ficou com raiva deles por causa disso. Tá dizendo que só vocês vão ser salvos, essa patotinha aí de vocês? Isso é um grupo herético. Mas não era exatamente isso que eles estavam dizendo, a gente já tem estudado isso aqui, né? O que eles querem dizer com os pneumáticos serão salvos? E será que ser pneumático é ser membro do grupo, assinante daquele canal, membro daquele grupo, ou é uma condição interior que aqueles que encontraram aquela condição, eles encontram a salvação, né? No sentido gnóstico. Então a gente tem essa ênfase aqui no Evangelho de Filipe, bem cristã gnóstica, sobre aqueles que são o povo escolhido, o povo que será salvo, o povo o Jesus, ele na tradução, no inglês e no espanhol tá assim, eu mantive na tradução lá do Apócrifo de João, tá a raça dos perfeitos, desculpa, ou a raça dos inabaláveis. Raça não é uma tradução muito legal hoje em dia, né? A gente tem que saber que a gente não está falando de etnia, de grupo étnico, não é uma nacionalidade, não é uma raça humana no sentido que se usava no século XIX. Raça que está sendo usada no sentido de um grupo, uma estirpe, aqueles que possuem a semente do espírito. Né? Porque lá no mito gnóstico, a gente vai aprender que a humanidade é dividida em três naturezas, né? E aquilo que te inclina mais na sua vida é o que determina qual é a sua natureza. Se você é mais ilíaco, materialista, se você é mais psíquico, tá ali no meio do caminho, né? Procura fazer o bem, busca uma religião, mas ainda tem muitos apegos no mundo, tá tentando entender as coisas. Acho que a maioria de nós, ou todos nós, se enquadra nisso. E os pneumáticos, que é aqueles que despertaram o espírito. Então, no mito gnóstico, isso vai ser apresentado como se cada pessoa, cada membro da humanidade tivesse uma semente em si, e essa semente fosse ativar mais o estado ilíaco, o psíquico ou o pneumático. Então, isso é que os gnósticos vão chamar de estirpe dos perfeitos. Os perfeitos, ou da raça dos perfeitos, é aqueles que possuem a semente do espírito. Então, isso é uma estirpe celestial. É como lá na tradição do grau, a cavalaria celeste. Não é uma etnia, uma localização geográfica, um culto, uma seita, ou um grupinho que você é membro e aí você é o grupinho especial dos eleitos que vão ser salvos. Não é isso que eles estão dizendo no texto. Pelo menos assim eu tenho entendido. Então, a gente vai ver Jesus falando aqui. Eu trouxe do Evangelho de Filipe e vou complementar justamente com o Apócrifo de João, porque eu acho que faz sentido dentro do nosso estudo. Mas o assunto. Fala, Jane, pode falar. Levantou aí a mão. Não, é só um detalhe sobre o que tu estavas falando. Eu acho muito importante para este grupo a gente entender que essa tradução como raça ou como estirpe também não tem a ver com uma cor de pele, porque muita gente também levanta essa questão. E é difícil encontrar uma palavra porque é o sentido de um grupamento que se auto-escolhe. E nesse sentido são os eleitos, são os escolhidos, e no nosso contexto cultural realmente às vezes fica um pouco difícil, mas essa mesma expressão aparece em outros textos também de tradições de mistério. Né? São Sim. aqueles que fazem parte de um grupo que se auto-escolheu, é herético, né? Seguir uma determinada forma de se conduzir para alcançar tais mistérios. A gente vê essa ênfase também lá no século XVII, na Alemanha, na Inglaterra, na Europa, em alguns locais, a Fraternidade Rosa Cruz, né, os manifestos, o Famo e o Confécio, que eles falam, se você quiser ser membro dessa augusta fraternidade, né, e há uma forma de adentrar essa augusta fraternidade, ou ser membro da cavalaria celestial, ou, como a Jane lembrou aqui, os eleitos,
né? Jesus vai falar dos eleitos, daqueles que passaram pela porta estreita. Então, são várias analogias que a gente encontra para falar dessa estirpe celestial, desse grupo daqueles que pertencem a uma natureza, um agrupamento de pessoas que trabalham juntos, né, que são especiais de alguma forma, né? Então é isso que a gente vai encontrar hoje no Evangelho de Filipe. E aí no gnosticismo a gente vai ver isso, pelo menos tenho entendido assim, isso ser refletido no sistema da criação metafísica dos gnósticos, da explicação que os gnósticos têm sobre o macrocosmos, como o mundo surgiu e como as forças celestiais foram se organizando até surgir o ser humano psíquico e o ser humano material, e como isso atua dentro de nós, no nosso microcosmos, que é um reflexo desse macrocosmos. Então, a gente também fala aí nessa visão hermética, né? E aí os gnósticos vão dividir essa estirpe celestial, esses escolhidos, esses eleitos, os pneumáticos, em categorias, e eu vou aprofundar as categorias hoje com vocês. E por isso eu falei que a gente vai revisar um pouquinho a partir dessa passagem do Evangelho de Filipe. Então vamos ler juntos a passagem, que eu já enrolei demais. A passagem que a gente está em a 103, olha como ela começa engraçada. Um cavalo procria um cavalo. Um homem gera um homem. Um Deus faz um Deus. Macieira não dá pera, né? Pela árvore conhecerá os seus frutos também. Ele está fazendo uma sequência lógica, olha que bacana. Assim é também com o noivo e a noiva. E aí a gente volta ao tema da câmara nupcial aqui, ó. Seus filhos surgem da câmara nupcial. Aí essa parte do texto está bem esburacada. Eu chequei 3 traduções em inglês e elas estão todas meio assim, então eu mantive. Os judeus não foram derivados dos gregos, mas nós cristãos surgimos dos judeus. Então, os judeus não foram derivados dos gregos, mas nós cristãos surgimos dos judeus, ou tem uns buracos no meio, talvez o sentido tenha um mas, um porém, alguma outra coisa dizendo. Então ficamos sem saber, tem que inferir. E estes eram referidos como o povo escolhido de Deus. O verdadeiro homem, buraco no texto, o filho do homem e os filhos do filho do homem. Essa raça é renomada no mundo, não tem nada a ver com ser cristão ou não batizado pela Santa Igreja, é no mundo, né? E esse é o lugar onde vivem os filhos da Câmara Nupcial. Então, o que esse trecho está falando? O que começa a chamar a atenção para a gente? Primeiro está falando da geração dos seres, e falando que cada ser só é capaz de gerar aquilo que é da sua própria natureza. Então, o cavalo vai procriar um cavalo, uma macieira vai dar maçã, não tem jeito, não vai dar suco de uva, e um homem vai gerar um homem, ou, quer dizer, na verdade, uma mulher vai gerar um ser humano, gera um ser humano. E um Deus faz surgir um Deus. Só que no gnosticismo a gente vai aprender que, enquanto adormecidos, nós somos humanos presos no ciclo do destino, controlados pela ignorância do demiurgo. Quando despertos, nós somos como deuses, ou somos idênticos ao divino, porque o divino está em nós. Quando a gente é capaz de manifestar esse divino em nós, então nos tornamos como deuses. Mas isso aqui é um pulo do gato, né? No geral, uma natureza humana, e aqui a gente não pode estender aqui o entendimento, que não está falando só de procriação, não está falando só de genética, não está falando só de gestação e parto, né? A gente só é capaz de reproduzir aquilo que está dentro de nós mesmos. Então, enquanto seres humanos adormecidos, nossas ações vão ser contaminadas pela ignorância, e nossas ações vão ser conduzidas pelas paixões dos arcontes em nós. Então, nós vamos continuar gerando ações contaminadas pelas paixões, pelos vícios, e, portanto, vamos continuar adormecidos. Enquanto nós somos animais, nós vamos continuar agindo como animais. Isso aqui também vai fazer uma referência, acredito eu, nas 3 naturezas humanas que os gnósticos falam, porque eles vão comparar os ilíacos, que são aqueles que são totalmente dominados pelos sentidos materiais e por uma existência totalmente materialista e terrena, eles vão comparar isso à nossa natureza animal. Então, aqui o cavalo procria o cavalo. Uma pessoa ilíaca vai gerar ações
criar coisas ilíacos no mundo. Não vai sair muito disso, a gente precisa se esforçar para sair disso. Já o psíquico, que tem a psique, que tem a alma, que ele é capaz, a alma é que está no meio do caminho entre o espírito e o corpo, né? Então a psique faz a transição. Então ela já é humana, ela tem emoções, ela tem pensamento, ela gosta de poesia, ela gosta de música, ela se apaixona, ela ama, ela odeia, ela é mais humana, né? E raciocina também, pensa. Então, enquanto psíquicos, geramos filhos psíquicos e geramos ações e consequências no mundo psíquicas, né, dessa natureza intermediária. Um pneumático é capaz de transformar a si mesmo e tornar-se como um Deus, né? Ele se torna, ele tem o espírito divino ativo em si. Então ele é da natureza de um Deus. Porque não estou dizendo que é isso, eu estou só interpretando. Eu só achei um exercício lógico interessante. E aí no parágrafo seguinte, ele vai falar justamente do nascimento da criança. Então, assim é como o noivo e a noiva. O noivo e a noiva, na câmara nupcial, dá origem ao filho, que é a criança coroada. Aquele filho que Jesus vai falar, que é preciso tornar-se criancinha para entrar no reino. Aquele filho que é aquele que nasce de novo. Então, aqui é o segundo nascimento. Não é o nascimento enquanto nós aqui encarnados nesse corpo material, nessa existência física. Eu tenho minha alma que existe, eu não existo, eu nasço um segundo nascimento. Aqui é o surgimento do filho. O filho, que é a união do noivo e da noiva na câmara nupcial, que vai ter relação com o coração, segundo eu entendo. Então, o surgimento do filho é o surgimento da criança, coroada pelo Cristo, e aí ele que vai ser o grande diferencial, é esse nascimento do Cristo em nós. Então, parece que o redator aqui do Evangelho de Filipe, ele está tentando explicar a natureza dessas pessoas que encontraram essa natureza espiritual. Eles já passaram pelo lado animal, já passaram pelo lado humano e renascem como divino, renascem como deuses. Com a união do noivo e da noiva, com as duas polaridades na caverna do coração, através do mistério da câmara nupcial, surge a criança, surge o filho. E quem é o filho? É o filho do homem. E quem é o homem? É o Adão celestial, é o homem primordial, é a imagem de Deus se manifesta na Terra. Então a gente vai fazendo os paralelos aqui. Na continuação, aí eles vão falar: olha, os judeus, os gregos, né, até menciona, nós cristãos surgimos dos judeus, ele está dando aí atestado de origem histórica, geográfica, étnica, né? Então, bebemos da tradição judaica, viemos de judeus. Jesus, como alguém que dominou e conheceu e ensinou a mística judaica, né? Tiago, outros também. Aqui é só um complemento. Mas olha só a segunda parte. A segunda parte, ele vai falar do povo escolhido. Mas o povo escolhido é o judeu? Eu sou filho de judeu, minha mãe é judia, então eu sou judeu, então eu sou o povo escolhido, eu tudo posso, tudo vou fazer porque eu estou salvo. Posso fazer a abominação que eu quiser, porque eu sou o povo escolhido. Não, não é isso que eles estão falando. O povo escolhido é aqueles que atravessaram o mar, que venceram a serpente marinha, o Leviatã, lá do Velho Testamento. Que Moisés abriu o mar e eles cruzaram da terra escura, que representa o Egito, onde é a escravidão, e cruzaram em direção à pátria. Vamos fazer um uso do nosso abstrato, nosso mental abstrato, da simbologia, da metafísica, entender simbolicamente também o que isso representa, quando a gente está falando de uma estirpe espiritual, de um grupo, de um povo escolhido, no sentido de aqueles que manifestaram o espírito, que se libertaram da escravidão, se libertaram do cativeiro, que não é histórico, até porque o pessoal já está até questionando a existência dessa escravidão histórica dos judeus no Egito. Então, não é histórico, vamos para o simbólico. E aí ele vai falar dessas categorias de seres humanos. O verdadeiro homem, o filho do homem e os filhos do filho do homem. Os netos do homem. O filho do filho, né? Essa raça é renomada no mundo. Novamente aqui, não é sobre etnia, não é sobre grupo genético. Essa natureza espiritual desses que despertaram para o espírito, eles são identificados, conhecidos e renomados no mundo todo. E esse é o lugar onde vivem os filhos da câmara nupcial. Então aqui a gente está se referindo a todos os filhos da câmara nupcial, em todo o mundo.
O que que o trecho está falando, gente? Ele está falando dos iniciados, ele está falando daqueles que despertaram, daqueles que receberam o batismo do Espírito, daqueles que alcançaram o despertar do Cristo interno, em algum grau, porque vai ter graus também no gnosticismo. Mas aqueles que nascem, aqueles que surgem como filhos da Câmara Nupcial, renascem como aqueles que são os eleitos, como aqueles que no mundo todo se tornam o povo escolhido, os que vão ser salvos, porque eles receberam o selo da salvação. Por quê? Porque eles despertaram a gnosis. Eles tiveram a experiência da gnosis. Eles conheceram a si mesmos e, portanto, agora eles conhecem o todo e têm domínio sobre a totalidade. É só uma informação a mais. Exatamente essas três expressões, o homem, o filho do homem e os filhos do filho do homem, não sei se tu lembras, Alaia, é como Jesus, quando está no livro Sofia de Jesus o Cristo, está explicando para eles, os discípulos, como é o escalar das etapas em direção à luz. E ele chama exatamente assim: é o Salvador, que é os filhos do Filho do Homem, o Filho do Homem, que é o estado do Cristo, e o homem, que é o, É o homem completo. é o homem completo, É plenamente aquele que a desperto Madalena e vai se total. tornar homem. Isso, e por isso é muito legal. Essa é a relação. Não é que ela vai virar do gênero masculino, ela vai virar este homem, que todos talvez gostaríamos de, né? Né? Muito E legal, Alain. a gente vê na passagem que é uma linguagem usada por Jesus em diversos momentos, em diversos textos. A Jane citou Sofia de Jesus o Cristo, que é um outro texto também de Nag Hammadi, que é muito parecido com Pi Sofia também. Então a gente vê o uso da mesma terminologia técnica, como se fosse de fato um mestre transmitindo um ensinamento, e esse ensinamento tem uma forma que ele usa a linguagem para transmitir. Então existem termos técnicos. Então quando ele fala em filho do homem, em pneumáticos ou raça dos perfeitos, né? A gente está falando de algumas coisas dentro do ensinamento dos mistérios de Jesus que querem dizer alguma coisa, né? E a gente vai vendo essas evidências, essas aparições desses termos em diversos textos, e aí a gente vê que o contexto está sempre se referindo ao mesmo tipo de experiência, ao mesmo tipo de coisa. E aí, por exemplo, a gente vai fazendo mais sentido da ideia de que Jesus falou que vai tornar Madalena um homem. Ah, tá. Agora que eu não tenho uma mente materialista, presa numa interpretação literal, eu posso entender que ele não vai transformar ela não vai virar de outro gênero, ela vai virar como da estirpe do homem celestial, ela vai se tornar como um Deus, né? Manifestar o Cristo, essa linguagem toda. E tudo isso é legal a gente ver encaixado no texto para a gente fazer sentido, inclusive, de como a gente está entendendo Jesus e o que, que o ensinamento está transmitindo. Então, eu voltei agora aos nossos esquemas antigos para vocês verem que agora no Apócrifo de João também está falando da mesma coisa. E a gente entender dentro do aspecto do mito é a gente entender como esse mito age dentro de nós. O mito está falando sobre a nossa experiência, né? Para quem estava lá em João Pessoa, quem assistiu o vídeo que eu coloquei, o Demiurgo, a Sofia, os arcontes, tudo isso é algo dentro de nós. Que existem forças externas também, forças no mundo atuando, mas dentro de nós, o mito, ele é refletido, ele é ressignificado, ele acontece de novo dentro da gente, esse mito gnóstico. Então, por isso que a gente volta para a metafísica, para a cosmogênese. Então, um trechinho aqui na página 182. Quando Adão reconheceu a semelhança de sua própria presciência, ele gerou a semelhança do filho do homem. Chamou-o Sete, em concordância com a raça que está nos éons. Da mesma forma, a mãe enviou seu espírito, que é semelhante a ela, e enviou, além disso, uma cópia daqueles que estão no pleroma, pois ela preparará um lugar de morada para os éons que irão descer. Tem várias informações aqui. Então, a referência ao filho do homem, agora ele vai ser associado ao Sete. E a questão disso estar em concordância com a raça que está nos éons, ou seja,
esse povo escolhido, essa raça dos perfeitos, se refere àqueles que adentraram o pleroma, aqueles que atingiram o pleroma, aqueles que venceram o demiurgo. É algo grande, é longe da gente. Eu acho que é longe. E aí vai associar ao sete, porque aí os gnósticos vão fazer essa analogia do mito de Adão e Eva com essas três naturezas humanas que a gente estava mencionando. Então, os animais são os ilíacos, porque eles se deixam levar apenas por uma natureza animal e materialista, sensorial. Então, vencer o animal lá no mitraísmo, né, que você tem que matar o animal, vencer e tal, é os ilíacos. O que vai representar no mito de Adão e Eva, os ilíacos, é Caim, que é o mais violento, né? Caim. O Abel vai representar a humanidade em geral, os psíquicos, que estão ali, ele é mais bonzinho, mas ele ainda não tem a natureza espiritual, porque no mito gnóstico, Caim e Abel são filhos do demiurgo. Ele gera filhos em Eva, não são filhos de Adão. Adão, então, percebendo a sua natureza espiritual, enxota o demiurgo para lá e fala: Epa, agora eu vou ter o meu filho, esses bastardos aí não quero. É uma brincadeira, tá? E aí a Adão gera com a Eva espiritual um filho, e esse filho vai ser Sete, o terceiro. Então, o Sete é os pneumáticos. Por isso que esse grupo gnóstico é chamado de setianos. São os filhos de Sete. Se Sete é o filho do homem, os setianos são os filhos do filho do homem. E por isso os gnósticos que se consideravam pneumáticos, ou pelo menos aqueles dentre o grupo dos gnósticos que eram pneumáticos, eles eram chamados de setianos. Então, a figura de Sete aqui nos gnósticos não tem a ver com o Sete egípcio, tá, gente? É outra mitologia. Provavelmente houve trocas, né, viagens, conversas, e as mitologias são trocadas pelas comunidades, mas o Sete egípcio é outra coisa. Eles podem ter usado o mesmo nome, mas não é a mesma interpretação que a gente dá. É bem diferente. Mas é isso que a gente precisa saber. Caim é os ilíacos, Abel é os psíquicos e Sete é os pneumáticos. Todos nós, se hoje vou assumir que nós aqui somos psíquicos, tá? Porque a gente ainda pisa muito na bola e a gente está na busca. Todos nós já fomos Caim. Todos nós já fomos ilíacos em alguma vida, seja nessa ou nas anteriores. E todos nós temos a chance de encontrar a salvação, né, e tornarmos-nos pneumáticos, alcançar o espírito, despertar o espírito, nos tornar parte da linhagem dos filhos de Sete, ser um gnóstico setiano. Então, dá dando para entender? E aí a gente tem uma outra coisa. No mito, a mãe, e aqui a mãe é representada pela Sofia no sentido sabedoria, ela prepara um lugar de morada para os eons que irão descer. Então, aqueles que são pneumáticos, eles passam pela mãe no pós-morte. A mãe dá passagem, ela abre os portões para eles. Fala, entra, vocês são meus filhos. Então, há um local de morada no pleroma divino, como uma cidade celestial, como uma pátria perdida, a pátria que a gente retorna. Há um local de morada para aqueles que são da raça dos perfeitos, ou da estirpe celestial. É isso que a gente vê no mito. Aqui é uma imagem eu botei o nome que é o autor aqui da imagem, é um vídeo, ele é autor de um livro, o Launis Caruana, e aqui ele está descrevendo aquilo que a gente já viu várias vezes, mas eu sei que é muito nome, eu não estou esperando que ninguém saiba de cor, tá? Que é Cristo e as quatro luzes. Lá no pleroma, tem o um e a Barbelô, mãe e pai. De mãe e pai surge o Logos, o filho, o autogerado, que é Cristo, ungido, e o Cristo é a coroa das quatro luzes. Tá? A gente volta e meia, a gente volta nesse tema das cinco luzes, ou cinco selos, ou as quatro luzes, com Cristo sendo o chefe, o Logos, o grande criador do mundo celestial, e essas quatro luzes têm as virtudes, que são as virtudes que eu mencionei naquela palestra em João Pessoa, e essas virtudes combinadas com as luzes dão os 12 eons do mito gnóstico. Lá, os 12 eons, os 12 planos celestiais, as 12 eternidades, as 12 virtudes do pleroma divino. Então, o que isso aqui tem a ver? A gente vai ver
que isso aqui, essas 4 luzes, tem a ver com esse sublinhado aqui do Evangelho de Filipe, do homem, o filho do homem e o filho do homem. Exatamente esses 3 termos, que podia ser número de graus de iniciação, são formas de colocar essa ideia. Esses 3, na verdade, que são 4, vão representar as 4 etapas daqueles que adentram o pleroma, que participam da raça celestial, do povo escolhido, porque eles têm um local de morada. Os eons que descem são esses eons divinos, esses 12 aqui, que são essas 12 virtudes. Esses 12 que descem, descem no sentido de eles são refletidos no mundo de baixo, eles são refletidos no mundo sensível. E por isso a gente encontra eles em nós. Existe a chave deles dentro de nós. Então, às vezes a gente desenha assim, a criança divina, representada como o filho autogerado, que é o Cristo, ele é a coroa das 4 luzes. Aí a gente brinca aqui de fazer desenho de pirâmide, para quem gosta de geometria. Não sei se é exatamente assim. O Lawrence Caruana aqui fez um desenho legal, olha só. Ele botou as 4 luzes nas bordas externas, né? O Armozel, o Daveitai, o Elelete e o Oriel. E aí ele foi combinando todas as 12 virtudes que são mencionadas como pertencentes a essas luzes, num super desenho geométrico aqui com o Cristo no centro. Esse é um Cristo meio engraçadinho aí. Mas é o visualizar para ajudar a fixar, né? No Cristo aqui vai representar não Jesus, tá? É nesse sentido cósmico, metafísico, que vai representar esse homem divino celestial, o homem perfeito, o Pigera Damas. Então, voltei um esquema antigo que eu usava para mostrar no esqueminha, assim, desenhado, para a gente lembrar como é que se deu a manifestação do um ao múltiplo, do Pai inefável, divino, eterno, das profundezas, a Mãe, ao Cristo, e aí o surgimento das 4 luzes, que são 3 virtudes cada uma, que dá 12, e a Sofia a última nesse escalonamento. A Sofia é a sabedoria, ela pertence à 4ª luz, que é Lelete, e ela é que está na beiradinha, e por isso que ela dá aquela espiada para fora e fala, e se eu criar um mundinho aqui, ter um filho, e vou fazer isso sozinha, vou mostrar que eu posso. E aí dá essa coisa que deu aqui com a gente, que também é importante que tenha acontecido, senão não teríamos existência, não teríamos vida. Então faz parte. Bom, vamos rever rapidinho, para fixar aí, porque tem gente nova, né? Então, o Uno, que vai ser o espírito invisível, que é o inefável, que é o silêncio, que é o ilimitado, que é o pai desconhecido, ou o pró-pai, ou pré-pai. Os heresiólogos vão falar que os gnósticos ensinam sobre o pré-pai, que o pré-pai veio antes do pai. Eles não entenderam nada, ficaram confusos, coitados. Mas esse é o pai que está no éon oculto. E esse éon oculto, ele se manifesta. Primeira respiração, a primeira manifestação do todo. Quando ele se manifesta, ele gera o éon manifesto, que é Barbelô, ou a pronoia, que vai aparecer lá no Apócrifo de João. A Barbelô, ou a pronoia, ela representa a gnosis primordial, ou o nous também. Então, a mente divina, ou o conhecimento no sentido gnóstico, a gnosis primordial do todo, está contida nesse éon manifesto. E ela também representa o quê? A graça. Na linguagem cristã fala-se muito da graça, né? Quem derrama a graça é a Barbelô, que a graça está com Barbelô, bendita seja. Ela é feminina. Então temos o pai, a mãe e o filho. O filho, que é o ungido, que é o autogerado, e ele possui o logos também. Então, e a Barbelô representa também silêncio, porque ela ainda é manifesta, mas em silêncio. Ela é como as águas da vida. Das águas da vida surge o filho que nasce dessas águas. Igual um bebê tem a água, né, do líquido amniótico, e ele precisa nascer. Mas aqui é a outra simbologia. E o filho também vai representar o logos. O filho possui 4 auxiliares, que são as 4 luzes, que são 12 éons, formando as 12 virtudes do pleroma. E tudo isso está de acordo com a unidade. Tudo isso é uma unidade só, que possui camadas de manifestação ou aspectos que a gente conhece essa unidade. Até que ela chega na unidade mesmo, que é o éon oculto, que aí é totalmente incognoscível, totalmente impossível de se conhecer. Apenas é um mergulho na totalidade, né? Bom,
Então, vamos fazer didático aqui. Tentei deixar fácil. Então, o nosso foco aqui vai ser essas 4 luzes, por causa dessa passagem aqui. O povo escolhido, o verdadeiro homem, o filho do homem e o filho do homem. Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe está no segundo códice de Nag Hammadi, que é o que a gente tem estudado. O Apócrifo de João está no segundo códice de Nag Hammadi. Então, quem juntou os textos, não estou dizendo que eles são juntos desde os primórdios, mas quem juntou os textos provavelmente estava fazendo isso como um estudo. E aí você vê que o Evangelho de Filipe está usando os mesmos termos do texto que veio antes, que é o Apócrifo de João. Então, quem está lendo aquele códex, que códex é um livro encadernado, no formato que a gente tem hoje, só que com capa de couro amarrada. Então, quem está lendo aquele códice já passou pelo Apócrifo de João e agora está tentando entender o Evangelho de Filipe. Então, a gente vai fazer o mesmo. Estamos tentando entender o Evangelho de Filipe e ele está referenciando a metafísica, a cosmogênese gnóstica do Apócrifo de João. Então, vamos lá. O Cristo é a coroa dos 12 éons. O Cristo é o filho que vem do pai oculto e da mãe pai barbelô, ou a pronóia do todo. E aí o Cristo surge como uma luz, surge como um logos, surge como uma palavra, um som, e ele manifesta virtudes. A primeira coisa que vai surgir como a primeira luz é essa aqui, Armosel. Armosel é a primeira, número 1 aqui. Armosel tem 3 virtudes, graça, verdade e forma. E junto com Armosel está o Cristo, porque ele fica no topo ali, e a Armosel pertence o Pigera Adamas. Pigera é o primordial, o que veio antes. O Adão celestial, o Adão primeiro, o Adão espiritual, o homem perfeito. Então, na primeira luz está o homem perfeito, como uma imagem do Pai, porque Cristo também está com essa energia da primeira luz, que é a imagem do Pai. E aí tem o trecho do Apócrifo de João. Através da vontade expressa do Espírito invisível e da vontade do auto-gerado é o Cristo, que é o Filho, surgiu o verdadeiro homem perfeito, a primeira manifestação. O Espírito Virgem o chamou Pigera Adamas. Surgiu como manifestação celestial, é uma manifestação do mundo divino. Aqui não existe sentidos, não existe separatividade, não existe mundo sensível. Não é sobre nós ainda. Ainda é sobre essa instância muito sutil, elevada, divina e espiritual. Então, temos aqui o homem na primeira luz. E aí temos a segunda luz, Oriel. Oriel vai ter 3 virtudes: percepção, presciência e memória. E junto com Oriel está 7. Então, aquele que é o filho do Adão celestial com a Eva espiritual, que representa a vida, o aspecto feminino da vida, é 7, o filho do homem. Porque o Pigera Damas é o homem, então 7 é o filho do homem. Trecho do Apócrifo de João. E ele colocou seu filho Sete no segundo éon, junto com a segunda luz, Oriel. Vamos para a terceira. Daveitai. Daveitai vai ser a compreensão, o amor e as ideias perfeitas. Daveitai vai representar a semente de Sete, ou seja, os filhos do filho do homem, que está sendo citado ali no Evangelho de Filipe. Temos os 3 aqui. Está citado no Apócrifo de João e está no Evangelho de Filipe. O homem, o filho do homem e o filho do homem. Eu pus neto aqui para caber no texto, mas é a semente de Sete, ou o filho do filho. No terceiro éon foi colocada a semente de Sete, as almas dos santos que estão eternamente na terceira luz, da Veitai. Aqui não existe santo de igreja católica. Esse texto é atribuído ao século II. Então, aqui os santos é aqueles que se divinizaram, aqueles que são bons homens ou boas mulheres, aqueles que têm contato com o que é santificado, o que é divino. Né? Então, ele está colocando, tem o homem, o filho do homem, e os santos estão aqui na terceira luz. Mas esses santos no sentido gnóstico, daqueles que se elevaram espiritualmente. E na última luz temos Elelete. Elelete aparece muito em Peixe Sofia. Elelete é o anjo que vai o tempo todo fazer a interface com o Peixe Sofia. Ele é o mais próximo da humanidade, é a quarta luz.
A quarta luz vai ser prudência e perfeição, depende da tradução, paz e sabedoria. Na quarta luz, participam aqueles que erraram muito na vida, perceberam seus erros, se arrependeram e buscaram o pleroma. Ou seja, aqueles que ainda não são santos, mas já se colocaram no caminho, já estão em contato com o pleroma. Mas só que isso aqui parece bem avançado se a gente coloca no sentido metafísico aqui. Então, esses que se arrependeram e encontraram pleroma, eles já colocaram o pé na corrente do pleroma. Só que eles ainda não são netos do homem, nem filhos do homem, e muito menos são Cristo. Eles estão, por isso que eu botei aqui uma subidinha, assim, uma escadinha. E aí, cada uma dessas etapas, a gente precisa despertar em nós essas virtudes. E por que tem esses nomes? Elelete, Daveitai, Uriel e Hermosel. A gente vê o uso desses nomes em fórmulas mágicas, em invocações místicas, em invocações de teurgia, de magia divina, magia superior, né? Então, há invocações a Elelete, que a luz de Elelete me guie, que Elelete venha a mim, né? Que aí você busca o despertar da sabedoria, da paz, da prudência, da perfeição. Mas principalmente a sabedoria, que é o que vai nos libertar da ignorância, né? Qual é a passagem do Elelete que eu esqueci? No quarto éon, foram colocadas as almas daqueles que eram ignorantes do pleroma e não se arrependeram imediatamente. Mas eles tiveram uma chance. Eles persistiram no erro e finalmente se arrependeram, e eles estão com a quarta luz, Elelete. Ou seja, os gnósticos estão assumindo que na nossa jornada espiritual, na nossa busca, a gente vai errar, a gente vai pisar na bola. Faz parte de tudo isso. E o arrependimento aqui não é o arrependimento com um chicotinho nas costas, é o arrependimento do tipo, putz, olha só, estava indo para o lado errado, deixa eu mudar o meu GPS aqui. Vamos corrigir esse erro, vamos buscar a luz, vamos parar de seguir as trevas. Vamos ver o que realmente importa, o que vai me libertar desse sofrimento, o que vai me trazer sabedoria, o que vai me aproximar do divino que habita em mim e no universo. Lelete está acima de Sabaoth. Porque o Sabaoth também se arrepende, não é isso? Pelo que eu aprendi com você. O Sabaoth, ele é um dos arcontes, né? Filho do Demiurgo, ele começa seguindo o Demiurgo, aí ele vê que o negócio não é muito bom, ele reconhece a Sofia, ou seja, é uma força arcôntica que reconhece a sabedoria. Quando ele reconhece a sabedoria, ele se alinha a ela. E aí ela eleva ele ao sétimo céu e coloca ele logo abaixo dela. E aí a Sofia que vai ficar soprando no ouvido do Sabaoth as coisas boas do mundo, né? Então, a parte boa do mundo, que é a beleza do mundo, as virtudes do mundo, a bondade das pessoas, o amor entre as pessoas, as formas perfeitas no sentido platônico, né? A forma, a harmonia, tudo isso vem soprado pela Sofia, manda para o Sabaoth é esse arquiteto bom do mundo, né? E o Dabaoth é o que é jogado para o caos, para o abismo, ele vira o regente do caos. Mas o Elelete é o que está acima de Sofia. O Elelete é o anjo auxiliar de Sofia. Sim. Por isso ele é aquela quarta luz com que a humanidade consegue se conectar. Uhum. Porque ele participa dessa inspiração da Sofia no mundo. Uhum. Ele é bem citado em Pito Sofia, né? Ele é bastante citado. Ele que ajuda. E aí os gnósticos fazem práticas com essas forças, e por isso elas têm nomes, né? Uhum. Mas sempre focando nas virtudes que elas representam e entendendo que isso são etapas graduais. Pelo menos tenho entendido assim. Fala. Deixa eu aproveitar a fala do Carlos aqui, até porque ele colocou uma questão interessante no chat e que tem a ver em parte com o que ele estava comentando. A Laia, no começo, disse que Caim e Abel são os dois primeiros filhos que não são filhos diretamente do pai, mas são filhos do Yaldabaoth. Eles representam, de certa forma, a dualidade. Então, enquanto a gente está vivendo aqui, ó, a gente não é sete, a gente não chega ao sete, né? Então, eu achei isso muito interessante, que é o que ele tinha colocado. Quando a gente fala em somos filhos de Adão, eu não enxergo muito assim, porque nós somos Adão. Não é que o Adão é nosso pai e a Eva é nossa mãe. Nós somos Adão e Eva porque Adão e Eva é um mito de geração da humanidade.
São as naturezas da qual a humanidade manifesta ou participa, o aspecto feminino e masculino da humanidade. Só que a humanidade contém em si também um aspecto que foi fecundado pela ignorância, foi fecundado pela matéria cega, foi fecundada pela energia psíquica perturbada, que são os arcontes. Então, quando no mito eles falam que o demiurgo gera filhos em Eva, e que os arcontes perseguem Eva no paraíso para gerar filhos em Eva, né, é como essas forças densas de embotamento da mente, do espírito e aprisionamento da alma atuam em nós enquanto humanidade. Então, eu sou Adão e Eva ao mesmo tempo. Eu sou Caim, Abel e Sete. Então, há uma natureza que participa da divindade em mim, que é Sete, porque Sete não é filho do demiurgo, Sete não veio da ignorância. Sete veio do Adão enquanto a imagem do homem celestial. E de Eva, não quanto a matéria cega que foi perseguida pelos arcontes, mas de Eva enquanto Zoe, a vida divina que dá vida a todo o universo e a toda a existência aqui no nosso mundo e gera uma vida de beleza e sabedoria, inclusive, né? Então, sou Caim, tenho em mim a violência, tenho em mim a materialidade, tenho em mim a ignorância, a vontade de dominar, que é própria dos animais. Sou também Abel, consigo cultivar a bondade, mas sou um pouco ingênuo, meio bobo, né? Tenho aí uma prática religiosa, faço um culto aos ancestrais, tenho um altarzinho e tal, mas às vezes eu roubo meu vizinho, sei lá, né? Abel é mais assim. Mas também tem minha natureza do homem perfeito, que é Sete, que veio diretamente do divino, sem ter passado, sem ter sido contaminado pela ignorância do demiurgo e sem ter sido a Eva celestial aprisionada pelos arcontes, porque eles perseguem ela, mas ela escapa no mito, né? Então, somos todos Caim, Abel, Sete, Adão e Eva. Isso vai representar a estrutura psíquica, material e espiritual da humanidade. É uma forma da gente tentar entender a nossa existência, transformando partes de nós em etapas e em mitos. Tem entendido assim? Fala, Jane. E, de certa forma, tu diria, então, que talvez a representação em nós de Caim e Sete poderia ser representada por aquilo que vai ser chamado de o falso espírito em nós? Caim e Sete não, né? Tu confundiu. Não, os arcontes, desculpa. Ah, A força dos arcontes em nós seria aquilo que é representado pelo falso espírito em nós, que nos acompanha o tempo todo, até a gente sim. conseguir resolver essa pendenga. Aqui no Apócrifo de João vai ser dito no mito que aí o demiurgo, que representa a ignorância cega, né? Que é esse poder embotador da matéria também, ele cria o falso espírito. Então, ele cria do falso espírito, e ele cria com um propósito. No mito, o que acontece? O Yaldabaoth vê que existe um espírito de luz dentro do ser humano. Ele vê que aquilo que ele fez, criando o ser humano, ele só criou a casca externa, ele criou o receptáculo, ele criou a estrutura material e psíquica. Lembrando que estrutura psíquica, emoções, plano astral, etc., é considerado matéria no mundo sensível. É material também, só que é matéria mais moldável, mais sutil, ela se manifesta de outra forma. Então, o demiurgo cria o aspecto material do ser humano. E aí ele vê que esse ser humano recebeu uma infusão divina, ele recebeu a gota do espírito, ele recebeu a luz dentro de si. E aí, com isso, o ser humano possui mais luz do que o próprio criador da matéria. E aí ele fala, então eu vou atrapalhar essa luz. E aí ele cria o falso espírito, para ser uma oposição ao espírito da verdade, ou ao espírito da luz, que é o poder de luz lá no Peixe Sofia dentro de nós. Então, esse falso espírito vai ser justamente aquilo que ativa essas forças arcônticas em nós, que fala, vai lá, faz aquilo lá, xinga, grita, briga, bate, rouba. É o falso espírito. Então, é tudo parte da nossa estrutura humana. Vamos continuar aqui tentando entender. É normal se estiver bugando, são muitos nomes, muitos detalhes, a gente vai acostumando aos poucos. Aqui é um outro esquema da mesma coisa que eu tirei desse livro aqui, do Bentley Layton. E é só para vocês reforçarem com um auxílio visual, assim, né? Então, aqui ele vai dividir em
duas etapas, dois atos, né? Aqui está o segundo ato da grande criação. O primeiro ato qual é? Não, tem um ato zero, na verdade, né? Mas aí tem aqui Cristo, o divino autogerado, e Cristo com as quatro luzes. Ó, o Pigera Damas, o Sete celestial, os filhos de Sete, ou posteridade, os que vieram depois de Sete, né? E os penitentes, junto com Elelete. A tradução ficou assim. E cada uma dessas quatro luzes são 12 estrelinhas, 12 virtudes. A última sendo a sabedoria, Sofia. O Eon de Sofia. O Eon de Sofia faz aqui um buraquinho no limite da unidade e rasga com a unidade. Ela se separa, cria separatividade. E aí ela gera esse poder densificador, que obscurece a luz, que separa a luz, que mistura com trevas, que vai ser o Yaldabaoth, o Demiurgo, o grande regente, o arconte-chefe, né? Mas aqui a gente vê também, só para vocês terem esse auxílio visual mesmo, o Cristo com os quatro, cada um com seu nome divino, e os 12 éons. Então, tudo que vocês forem ver sobre gnósticos vai ter uma referência aos 12 éons, que são 24, ao Cristo e as quatro luzes, que dá 5, e aí quem gosta de matemática e geometria fica se divertindo aí com as ideias. E aí, para mostrar aqui embaixo, que depois, aqui na direita, das quatro luzes, temos a Sofia, que faz esse movimento de descendência, e aí cria-se o limite no mundo sensível. Aí aqui é puro platonismo, né? O gnosticismo tem base nas discussões dos médio-platônicos, dos pitagóricos, dos estoicos, eles estão inseridos, inclusive aqui no Evangelho de Filipe ele está citando os gregos, eles estão inseridos também, tanto na mística judaica, quanto nas conversas da filosofia grega, que nem sempre é grega, né? Mas, enfim. Aí a Sofia cria esse limite, e aí, né, por que eu falei de platonismo, né? Porque Platão vai dividir o mundo inteligível e o mundo sensível, sensível dos sentidos, da matéria, daquilo que existe. E o mundo inteligível, que participa da mente divina, onde as ideias são perfeitas, as imagens são harmônicas, as virtudes são totais, né? Mas há uma quebra e a gente é esse reflexo abaixo. Esse reflexo abaixo vai ter o demiurgo, com 12 também abaixo. São 12 acima e 12 abaixo. São 5 abaixo do abismo, a humanidade, e os 7 regentes planetários, que são chamados de arcontes. Então, só para a gente acostumar a ver o esqueminha. E ver que é disso que o Evangelho de Filipe está falando, exatamente do povo escolhido, do verdadeiro homem, o filho do homem e o filho do homem, que é a raça que pertence àqueles que nasceram na câmara nupcial. E agora a gente vê que esses homem, filho do homem e filho do homem, tem a ver com a estirpe de Sete, ou a posteridade de Sete, ou os setianos, que são os pneumáticos, os que despertaram o espírito e que botaram os pés no pleroma. Por isso eles são eleitos, por isso eles são salvos, por isso eles são, como é que tá? No povo escolhido, por isso eles são os escolhidos. E aí mais um trechinho aqui do Apócrifo de João que fala disso. Aqui é bem no começo, só para vocês verem que é um termo que aparece no Evangelho de Filipe e tem aqui no Apócrifo de João. Esse é bem no começo do texto, antes de Jesus apresentar o Uno, e é quando João ainda tem uma personagem, que João está triste, chorando, ele é provocado por um homem chamado Arimânios, uma referência a Arimã, as forças de Arimã no Zoroastro, né? Que tem a ver com o demiurgo, a ignorância, a sombra. E aí aparece Jesus, e Jesus aparece numa forma divina, em uma luz muito forte, ele aparece em 3 imagens, como um velho, um adulto e uma criança, e aí João fica confuso e Jesus se apresenta. E aí ele começa a ensinar. E aí ele fala assim, João, por que estás em dúvida? Por que tens medo? Não está me reconhecendo? Aqui é pós-morte de Jesus. Não temas, estou sempre contigo. Aí aqui ele está incorporando o Cristo. Ó, sou o Pai, a Mãe e o Filho. Sou incorruptível e imaculado. Vim te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será. Ensinar os mistérios das realidades divinas. De modo que possas compreender sobre as coisas que são visíveis e invisíveis. E te ensinarei sobre a inabalável raça do homem perfeito. É o nosso tema de hoje. Então levanta a tua cabeça e escuta o que te direi hoje, e depois ensina aos teus amigos espirituais, os da inabalável raça do homem perfeito.
Então, ele está dizendo, os teus amigos espirituais participam dessa estirpe celestial dos inabaláveis, do homem perfeito, que é o Pijara-damas, que é o homem celestial. E aí dá toda a explicação do apócrifo de João. E aí, quando termina a explicação, ele volta a repetir isso. Jesus terminou, acabou o mito, ele está só batendo papo com João, e aí ele fala, agora me elevarei em retorno ao éon perfeito. Aqui no nosso esquema, qual que é o éon perfeito? É o éon do Cristo. Ó, Cristo está junto com Barbelô no éon manifesto, o éon perfeito, o éon completo. Abaixo de Cristo é o mundo divino, os 12 éons. Mas o éon perfeito é a totalidade. É o pleroma completo que eles chamam. Então, Jesus está falando, agora, enquanto Cristo, eu retorno ao éon perfeito. Terminei minha tarefa, pois escutaste. Falei-te todas essas coisas para que possa registrá-las e comunicá-las em segredo aos teus irmãos espirituais. Esse é o mistério da raça inabalável. Esses são os que serão salvos. Esses são o povo, entre aspas, escolhido. Esse povo escolhido diz respeito à nossa condição espiritual interna. E o Salvador apresentou essas coisas a ele para que pudesse escrevê-las e mantê-las seguras. Então, o redator termina o texto assim. E aí, depois de Jesus explicar tudo isso, ele deu um aviso. Ó, comunica aos teus irmãos espirituais que participam dessa comunidade, dessa augusta fraternidade, ou dessa cavalaria celestial, ou dessa classe de eleitos, e comunica em segredo. Por isso que o texto é chamado apócrifo de João, porque apócrifo significa secreto, reservado, oculto. Só que o Evangelho de Tomé também fala, essas são as palavras ocultas que Jesus proferiu a Tomé, e aquele que provar aquele que compreender essas palavras nunca mais provará a morte. Quem não prova a morte? Aqueles que despertam o Cristo, levantam-se de entre os mortos e participam, então, da raça inabalável. Então, as coisas estão bem conectadas nos textos, se a gente começa a estudar eles com calma. Então, só para vocês verem que Jesus também está falando dessa estirpe celestial, desse grupo de iniciados, desse grupo daqueles que foram tocados pelo Espírito, daqueles que são espirituais. Lá no Paulo que ele fala, materiais, psíquicos e espirituais. Paulo também fala deles. Que os espirituais são aqueles que serão salvos. Agora eu vou divertir um pouquinho vocês. Acho que eu vou divertir, porque eu me diverti fazendo, mas meus gostos são um pouco questionáveis às vezes. Vamos lá. Aqui a gente tem a sabedoria que vence a ignorância. Então, quem que vence a ignorância que nos mantém presos? A sabedoria. Por isso que o mito fala sobre Sofia como a alma. Por isso que a alma se chama Sofia. Porque ela contém em si a sabedoria divina. Ela veio do mundo celestial. Ela esteve unida a um. E a gente precisa reunir aquilo que foi separado. Esse é o ensinamento do Cristo. Reunir o que foi separado. Quando dois se tornarem um novamente, porque ela se separou do Cristo, ela faz dupla com Cristo. São 12 éons, que são 24, porque são cisígias, duplas. A dupla de Sofia é Cristo. Então, ela se separa, ela cai. A sabedoria precisa se reerguer, ela vencer a ignorância. Ela vence a separatividade criada pelo próprio desejo dela de se manifestar. Ela pisa na cabeça do dragão, lá no Apocalipse. Ela pisa no dragão de 7 cabeças, ela é coroada. Os símbolos são bem repetidos nos textos. E onde que está a inabalável raça, então? Os pneumáticos, os filhos da luz. Eles são aqueles que, de alguma forma, e aí eu concordo com a Vaneri, porque eles também estão manifestos embaixo, né? Essas 12 luzes são refletidas nos 12 de baixo, então a natureza do mundo sensível contém potencialmente a natureza divina aqui de cima, mas os que participam da inabalável raça, os pneumáticos, os chamados filhos da luz, são esses aqui. São aqueles que passaram os limites da ignorância, são aqueles que não são mais controlados pelos arcontes e pelo demiúrgo, aqueles que são vivos e livres de fato. Libertaram as amarras, saíram da caverna, contemplaram o sol.
o seu sol interior. Né? E Cristo como Salvador, porque é o Cristo que se une à Sofia. A alma, quando desperta de seu sono, desperta da ignorância, se liberta dos desejos, para de se confundir com os sentidos do mundo sensível e percebe a grande sabedoria que ela carrega, ela une-se ao Cristo, ela invoca o Cristo, o amado, que tem na tradição sufi, né? O noivo, a noiva que precisa estar pronta para receber o noivo. Tem passagens bíblicas sobre o casamento, né? E é disso que os valentinianos estão falando, dessa grande união, né? A Sofia, então, tem dois caminhos. A nossa alma, enquanto ser humano, precisa vencer primeiro os vícios grosseiros dos arcontes. Quando ela consegue vencer a força da ignorância, aí ela tem um movimento de união com Cristo, e aí ela vai ativando todas as sabedorias do pleroma até o éon perfeito, que é a segunda etapa. Vocês percebem que tem duas etapas aqui, ó. Tem a etapa do ser humano até vencer o demiurgo. Vencendo o demiurgo, que é a redenção, é o quarto sacramento nos gnósticos valentinianos. Aí a gente tem a câmara nupcial, que a Sofia vai em direção ao casamento com Cristo, nasce o filho da câmara nupcial, e aí o filho passa pelos 12 éons até o próprio filho se tornar Cristo. Então, aqui a gente tem a tal da união mística na câmara nupcial, né? Isso é um mistério. É uma tradição de mistério de Jesus. Não é casamento. E não é a união de dois corpos de gêneros diferentes. Isso é parte da vida do mundo. Mas não é disso que Jesus está falando. Está falando da alma unida ao espírito. Sofia que retorna à unidade com Cristo. Sofia que separou, gerou dualidade, ela volta à unidade. E aí ela participa da totalidade. Aqueles que fazem esse movimento se tornam pneumáticos, se tornam tocados pelo espírito. E por isso eles passam a ser chamados de filhos da luz. E eles participam da inabalável raça. Eles podem ser só o grau mais baixo, aqueles buscadores que estão errando e ainda estão tentando, mas eles já são auxiliares para os netos e os filhos do homem e o homem. Né? Então aqui eu faço essa divisão, isso não é coisa dos textos nem do ensinamento, mas eu enxergo assim, como aqui os mistérios menores, se eu fosse fazer uma analogia, e os mistérios maiores. A tradição dos setianos, os filhos de Sete, vai falar da existência de 5 selos que a gente precisa receber, esses selos, para nos tornarmos Cristos. Curiosamente, temos Cristo com 4 luzes. Então, as tradições de mistérios vai falar de grandes movimentos de iniciação espiritual, coisas que aqui eu só posso falar, porque eu não vivi. Só posso estudar junto com vocês. Mas a gente vai vendo nos textos e para mim vai fazendo coerência. Essas referências que Jesus vai dando no Evangelho de Filipe, no Apócrifo de João, no Pis Sofia, a gente vê que é aqueles mistérios que Jesus estava ensinando, não em parábolas, mas numa linguagem bem cifrada ainda, né? Só que no texto ele conversa com os discípulos, e quando eles têm dúvida, porque eles já estão entendendo a tecnologia gnóstica, né? Tecnologia no sentido, o jeito de explicar, a didática gnóstica. Eles dominavam isso, aí Jesus tinha diálogos com eles. Tipo, mestre, aquilo lá que você disse do Pigeradamas, isso acontece? É isso, porque lá no texto tal, a gente falou sobre isso. Então, é legal os apócrifos quando tem esses diálogos, ajuda a gente, né? Mas a gente vai tentando estudar junto. A gente está terminando, gente, o encontro de hoje. Era mais para a gente ler essa passagem do Evangelho de Filipe, que divide, né, as 3 categorias, homem, filho do homem, filho do homem, ver que o apócrifo de João fala a mesma terminologia e atribui isso aos éons do logo celestial do Cristo divino, aqueles da qual Sofia é uma das participantes, né? A gente vê essa ideia de que então a Sofia recupera o seu estado original quando ela se une ao Cristo, porque ela perdeu o seu estado original. A queda aqui é a queda de Sofia, quando ela se separa da unidade. Tem a ver com justamente o que o Jung gostou nos gnósticos. Falou, isso é integração, é o ser humano completo, que não é você reprimir os seus neuroses, é você botar luz nelas e falar, é isso aqui que está causando essa nhaca na minha vida, vamos trabalhar com isso. E aí você vai se tornando íntegro, se tornando harmônico, se tornando um homem completo, né? A integração da alma com o espírito, aí levando a outros níveis, né? Bom, queridos, então,
Lembrando, então, o que que é a raça inabalável do homem perfeito para a qual Jesus ensinou. E quando Jesus falou para João, vai lá e conversa isso com os teus amigos espirituais. E aí João anotou, Jesus ensinou para que João anotasse, é o que está no apócrifo de João, para que o ensinamento seja preservado, seja mantido. Mas ensine em segredo. Então é óbvio que isso não ia funcionar numa grande igreja para, sei lá, 20 mil pessoas, né, gente? Porque são coisas do íntimo espiritual de cada um. São mistérios, são coisas que mexem com coisas muito profundas em nós. Então, óbvio que aqui não é um ensinamento religioso para a igreja no geral, mas todo mundo que se coloca no caminho pode acessar essas verdades espirituais. Todo mundo que se torna digno se torna parte dessa estirpe dos eleitos. E a gente tem que trabalhar para isso, caso seja uma busca nossa, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui conosco que só acham interessante, não estão buscando, tudo bem. E aí, ó, semana que vem, a gente vai para a próxima passagem do Evangelho de Filipe, porque agora que a gente já entendeu, né, facinho, quem quiser revisa lá toda a playlist de cosmogênese gnóstica que eu expliquei detalhe por detalhe, cada aula era um detalhe dessa cosmogênese toda. Então, revê lá. E aí, na semana que vem, a gente vai para a próxima passagem do Evangelho de Filipe, que vai falar sobre o matrimônio. Já que a gente está falando do filho e da estirpe espiritual, a gente volta de novo para o matrimônio agora, com mais uma passagem. Tá bom?